Lendas e relatos eu vou contar. Você já ouviu falar da lenda de Ra, o Deus Sol? Muitos conhecem seu nome, mas poucos sabem dos mistérios que cercam sua jornada através do céu, sua batalha diária contra as forças do caos e, principalmente, o segredo que quase destruiu toda a criação. Antes de entender quem foi Ra, é preciso saber que sua história não é apenas um mito egípcio. Para muitos estudiosos, ela é a primeira explicação que a humanidade registrou sobre o ciclo da vida, da morte e da ordem do universo. E, segundo alguns relatos antigos, existe um episódio sombrio sobre Ra que quase nunca é mencionado, e ele pode mudar a forma como você enxerga o Sol. Cartas de navegadores do século XVIII relatam um fenômeno estranho. Por 3 noites seguidas, o céu ficou completamente escuro, mesmo durante o dia. Os marinheiros garantiam ter ouvido algo semelhante a um rugido profundo, como se uma criatura gigantesca estivesse presa sob as águas. Os sacerdotes egípcios chamariam isso de a noite sem retorno, um evento que, segundo a mitologia, só poderia acontecer quando Apófis, a serpente do caos, consegue engolir o barco solar de Ra. Isso já aconteceu algum dia? Os historiadores afirmam que, se realmente ocorreu, teria sido um fenômeno climático raro. Mas para quem viveu essa escuridão, a resposta era muito clara: Ra estava lutando, e quase perdendo. Mas para entender esse episódio, é preciso voltar ao início. Segundo a lenda, Ra surgiu do oceano primordial chamado Num. Ele não foi criado por ninguém, simplesmente surgiu, brilhando com uma luz tão intensa que expulsou as trevas. A partir de sua própria vontade, deu origem aos outros deuses e colocou ordem no caos. Ele criou a terra, os céus, as plantas, os animais e os próprios seres humanos. Era adorado como o centro de tudo. Mas se Ra era tão poderoso, por que precisava viajar todos os dias pelo céu dentro de um barco? A resposta está no próprio equilíbrio do universo. Os antigos afirmavam que Ra movia o sol ao longo do dia em um grande barco dourado, e ao entardecer, entrava no reino dos mortos com outro barco, o barco noturno. Durante essa travessia subterrânea, ele encontrava Apófis, a serpente colossal que queria devorá-lo e mergulhar o mundo no caos eterno. A cada madrugada, se Ra surgia novamente no horizonte, significava que havia vencido mais uma batalha. Mas existe um detalhe que poucos conhecem: Ra não era invencível. Em determinado momento de sua existência, ele começou a envelhecer. Seus próprios filhos, os deuses que criou, perceberam que sua luz estava enfraquecendo. E quando os humanos, que antes o veneravam, começaram a desobedecê-lo, a fúria de Ra desencadeou um dos episódios mais violentos de toda a mitologia egípcia. Ele enviou sua filha, Sekhmet, deusa leoa da destruição, para punir a humanidade. Mas Sekhmet se tornou incontrolável, transformando punição em massacre. A pergunta que muitos fazem é: por que Ra, tão sábio, teria liberado uma força tão perigosa? E a resposta está em textos antigos. Ele temia que, ao enfraquecer, perdesse definitivamente o domínio sobre a ordem. Ra sabia que, se demonstrasse fraqueza, Apófis viria com mais força, e ninguém seria capaz de impedir sua ascensão. Para deter Sekhmet, Ra precisou usar um truque. Ele ordenou que os sacerdotes criassem uma bebida especial, misturando vinho com pigmentos vermelhos, para que parecesse sangue. Sekhmet bebeu a mistura acreditando ser sangue humano, ficou embriagada e adormeceu. O mundo foi salvo, mas Ra entendeu que seu tempo como governante estava chegando ao fim. Ele decidiu então se afastar,
deixando que outros deuses reinassem, enquanto ele se dedicava apenas à sua jornada diária no barco solar. Essa é a parte conhecida da história. Mas há outra versão, menos divulgada, que afirma que Ra não apenas se retirou, ele se isolou porque o caos estava crescendo novamente. Em escritos encontrados em tumbas secundárias de sacerdotes, há relatos de que durante várias noites o barco de Ra quase não conseguiu atravessar o submundo. As serpentes, demônios e espíritos caóticos ficavam mais fortes a cada geração humana que se afastava das tradições. Segundo essa versão, Ra teria percebido que a humanidade não apenas havia se distanciado dos deuses, mas havia se aproximado do caos. Esse ponto levanta outra pergunta importante: Apófis poderia realmente vencer Ra? Os sacerdotes diziam que sim. Apófis não podia morrer, toda noite retornava. Ele não queria dominar o mundo, não queria governar, não queria criar nada. Ele apenas queria destruir. E cada pequena falha humana, cada desordem, cada desrespeito à natureza e às leis, fortalecia o caos. Portanto, Ra dependia mais da humanidade do que se imagina. Na última parte da lenda, Ra decide enfrentar Apófis num confronto que definiria o destino do mundo. Textos dizem que a serpente conseguiu engolir o barco solar, criando um eclipse total que aterrorizou o povo egípcio. Mas antes que a escuridão se tornasse permanente, Ra liberou sua verdadeira forma divina, uma luz tão intensa que rasgou o corpo da serpente, libertando o sol novamente. Depois disso, Ra voltou ao céu, mas nunca mais foi o mesmo. A crença é de que, a cada dia, ele luta para manter essa vitória, e, a cada noite, Apófis tenta apagar sua luz mais uma vez. A lenda de Ra é mais do que mitologia. É um lembrete poderoso sobre equilíbrio, luz e resistência. Para os egípcios, enquanto o sol nascer, significa que Ra venceu mais uma vez. E se algum dia a luz deixar de surgir, não será apenas o fim de um ciclo, será o fim de toda a criação. E se você gosta de histórias profundas, mitológicas e cheias de mistérios como essa, não esqueça de se inscrever no canal e compartilhar este vídeo. Sua ajuda mantém a luz acesa por aqui.